Vou também tentar resumir aqui minhas respostas em 3 minutos. Em primeiro lugar, a pergunta sobre se nós temos o controle de motocicletas. No momento, nós temos o controle das motocicletas que estão registradas. Então, nós temos os veículos registrados e podemos mapear quantos estão licenciados, quantos estão, na realidade, registrados dentro de uma determinada UF ou não. Mas temos uma realidade clássica no interior do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte, que são motocicletas que saem das concessionárias com as notas fiscais e que nunca vão se regularizar. E com as notas fiscais, elas viverão eternamente em circulação. Tanto que existe um programa que nós criamos lá no estado do Maranhão e que já passamos para o Rio Grande do Norte, para o Piauí, para o Ceará, para uma série de estados que pediram, que é o Moto Legal, que ele visa exatamente trazer para a legalidade essas motocicletas que anteriormente nós não tínhamos controle delas e que estavam em circulação. Sobre a questão do licenciamento, eu gostaria de reiterar exatamente o que o Pazete disse. Não existe, primeiro, busca a apreensão de veículos, o que existe é remoção e remoção de veículos não licenciados. E o que compõe o licenciamento? O licenciamento compõe as multas que eventualmente estiverem vinculadas ao veículo, o seguro obrigatório, a taxa de credenciamento e o IPVA. Então, houve uma celeuma e uma discussão jurídica muito grande se a remoção desses veículos não licenciados estavam se dando como garantia de pagamento de imposto. E não é o caso. O IPVA ele é uma parcela componente do licenciamento. E o que o Código de Trânsito Brasileiro remete? Que o veículo não licenciado ele deverá ser autuado e deverá ser aplicada a medida administrativa da remoção. Então, não existe apreensão de veículos no nosso ordenamento hoje em dia. O que existe é remoção de veículo não licenciado. A questão, eu gostei muito quando o deputado falou, por exemplo, da questão da clonagem. A clonagem, hoje em dia, é uma coxa de retalho. Cada estado fez a sua portaria. Ou, então, alguns conselhos estaduais de trânsito emitiram uma resolução. Mas nós não temos um procedimento padrão para reconhecimento de clonagem em todos os estados. No caso do Maranhão, por exemplo, eu posso lhe dizer, no meu estado, nós editamos uma portaria regulamentando e normatizando o processo administrativo que deveria ser instaurado pelo alegatário, pela pessoa que estava alegando que tivesse o veículo clonado. Sobre a questão da participação do CONTRAN, dos DETRANs, é fundamental, deputado. E não só dos DETRANs, dos próprios municípios. Na realidade, o Código de Trânsito Brasileiro ele estabelece 3 esferas. Uma esfera da União, uma esfera do Estado e uma esfera municipal. E, hoje em dia, o CONTRAN só tem representantes de uma única esfera, que é a da União Federal. Então, é necessário que os estados participem dessa discussão e da composição do CONTRAN, e digo mais, os próprios municípios também. Claro que, obviamente, os municípios que estão integrados no Sistema Nacional de Trânsito. A questão da tecnologia, deputado, eu já havia... o posicionamento nosso é no sentido de que a tecnologia, o avanço na informática, ele é um percurso natural que nós iremos, né, transitar por ele. Mas não entendemos que, nesse momento, nós possamos ter a ruptura no sentido de dizer não teremos mais documento físico e, a partir de agora, teremos só documentos digitais. Exatamente pelas razões que o senhor elencou. E digo mais, nós não temos no Brasil um país 100% incluso digitalmente. E enquanto não tivermos pelo menos 90% de inclusão digital no Brasil, nós não podemos pensar em romper com o documento físico. E aí eu digo a pessoa do interior do Roraima, do seu estado, a pessoa do interior do meu estado, do Maranhão, a pessoa do Piauí, do Amazonas. Quando nós discutimos isso no âmbito da AND, o diretor do DETRAN do Rio Grande do Sul disse do meu também. Todos os estados, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, nós temos, sim, aparelhos celulares em profusão no estado, mas não temos a inclusão digital. Muitas dessas pessoas que moram nas regiões campestres do nosso país, elas não têm internet.
Elas usam o celular para efetivamente como telefone, diferente do habitante dos centros urbanos, que, na realidade, utilizam o aparelho celular praticamente para tudo. Para o banco, para aplicativos de mensagem, para conexões, não é a mesma coisa do nosso habitante do campo. Então, isso nós concordamos plenamente, entendemos que o documento digital será necessário, será um passo importante, mas coabitando num determinado momento com o documento físico. Sobre a questão, deixa eu olhar, documento físico, infraestrutura do Denatran, o PASET, que me corrija, mas eu acredito que tenha na faixa de 80 servidores, tão somente, ou um pouco mais de 80 servidores, enquanto um Detran pequeno, de um estado pequeno, tem 1.000. Aproximadamente 1.000. É óbvio que essa infraestrutura, para disponibilizar e para fazer o serviço chegar na ponta, está nos Detrans e não no Denatran. Né? Isso daí é uma coisa muito clara, né? E até questiono quem, na realidade, não reconhece que são os Detrans que chegam e que fazem esse atendimento de balcão, e que fazem... Eu estava aqui me preparando para entrar nessa audiência pública, estava recebendo uma mensagem do meu Detran de uma itinerância, de um local onde não tem Ciretran, mas que os nossos vistoriadores, que os nossos servidores estavam fazendo chegar os serviços do Detran naquela localidade. Então, é importantíssima a função do Detran, e a próxima audiência pública, em que nós nos debruçaremos sobre atribuições e sobre órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, com certeza esses números serão repassados para os senhores. E acredito que placa Mercosul. Nós temos, só para falar, até porque o doutor Paulo falou do chip, eu quero só fazer uma retrospectiva. O projeto da placa Mercosul, ele tem sido modificado ao longo do tempo. No início, ele é fundamental para que nós tenhamos a rastreabilidade da placa como instrumento de identificação do veículo. Pela placa Mercosul, nós saberemos, pelo QR Code que consta nela, quem foi o fabricante, quem é o estampador, o proprietário, o F a que aquele veículo pertence e uma série de outras informações. Mas o projeto original da placa, ele também trazia um chip, que dava não só a rastreabilidade da placa, mas a rastreabilidade do próprio veículo. Né? Então, a questão da placa Mercosul talvez não seja o foro, mas já que nós estamos tratando e que essa audiência pública foi convocada não só como registro e licenciamento, mas também como identificação, e já que nós vivemos um imbróglio da placa Mercosul há tanto tempo, é importante, eu achei muito importante colocar o problema da placa Mercosul. Como estamos hoje? Temos uma resolução recente, do final do primeiro semestre desse ano, e que determinou que o prazo de implantação dessa placa Mercosul, o prazo final para que tenhamos as 27 unidades com placa Mercosul em 31 de janeiro de 2020. E, não obstante isso, nós ainda temos uma série de questionamentos que são corriqueiramente feitos pelos Detrans ao Denatran acerca da própria Resolução 780. Não é o momento, mas é importante nós colocarmos, sim, a placa Mercosul como fundamental para que nós dirimamos uma série de situações ainda nebulosas em torno dela. Bom, obrigado, Larissa. Passo ao Eduardo Campos, presidente do Instituto Latino-Americano de Segurança Viária. Bom, respondendo ao deputado Bosco, essa questão da ITV, realmente nós temos aí idas e vindas do CONTRAN. Por 2 vezes nós tivemos aí a tentativa de implementação